E o projeto de lei que permite a terceirização de todas as atividades de uma empresa entrou em discussão hoje e será votado amanhã pelo plenário. A proposta 4302 de 1998 é do governo Fernando Henrique Cardoso e libera a contratação sem as regras da CLT, retirando direitos e reduzindo salários. Parlamentares contrários à proposta e a sociedade civil estão mobilizados contra o projeto. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. Em regime de urgência na Câmara, o PL da terceirização pode ser votado em qualquer sessão ordinária do plenário. A decisão cabe exclusivamente ao presidente da Casa, Rodrigo Maia. Preocupados, representantes do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar fizeram um plantão na entrada da sala de Maia durante toda a manhã desta terça-feira. Neuriberg Dias, assessor do DIAP, disse que o propósito era o de convencer o deputado a não votar a proposta. Neuriberg afirmou que, se o projeto for aprovado, o governo terá praticamente concluída a reforma trabalhista, também em análise no Congresso. Essa proposta ela já em trazer a terceirização ampliada e restrita e fazer modificações do trabalho temporário, ela de fato já anda quase ou mais de 90% do que o governo tem apontado como necessidade para melhorar o ambiente de negócio, que a gente sabe que a principal bandeira é reduzir os custos e facilitar a contratação. E só esse projeto da terceirização ele atende essas duas demandas principais do setor econômico. A exemplo da greve geral do último dia 15, a sociedade civil, atenta, também se mobilizou na esplanada dos ministérios. Eles pressionam os parlamentares, enquanto denunciam os danos irreparáveis do PL da terceirização. O projeto é extremamente nefasto, ele não regulamenta o mercado de trabalhadores terceirizados, ele não cria condições de direito para trabalhadores e trabalhadoras, mas, na verdade, tira das empresas a responsabilidade de arcar com os custos de direitos trabalhistas. Se aprovado esse PL, não há mais necessidade de concurso público, tá? Porque pode-se terceirizar até as atividades fins do setor público. Portanto, é o desmonte total do serviço público, da CLT, enfim, é a gente retornar basicamente à era da escravidão. Do lado de dentro, centrais sindicais, senadores e deputados realizaram um ato contra todas as reformas promovidas pelo atual governo. 1, 2, 3, 4, 5 mil! Ou para essa reforma ou paramos o Brasil! Eles apresentaram um documento protocolado no Congresso momentos antes, pedindo a abertura da CPI da Previdência. A deputada Maria do Rosário disse que a sociedade precisa lutar imediatamente. Neste momento, ainda o trabalhador tem como lutar por esses direitos, mas o que eles querem é transformar todo trabalhador e trabalhadora brasileira num possível terceirizado e até quarteirizado. É a subcontratação da subcontratação. Esse projeto também retira direitos fundamentais que os trabalhadores conquistaram. Ele diminui a possibilidade de férias, ele mexe com o 13º, ele mexe com uma série de direitos que estes trabalhadores não terão mais. E em seguida eles vêm com a facada da reforma da Previdência, onde a pessoa, para se aposentar com um benefício com direito integral, terá 49 anos de contribuição, com carteira assinada, sem falhar um só dia, sem falhar um mês. Mas eles não estão jogando todo mundo na terceirização?
Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Olá pessoal, o assunto desse vídeo é a reforma da Previdência. Esse pessoal que está governando o Brasil agora decidiu que eles têm que fazer uma grande reforma na Previdência porque eles falaram que a população brasileira está ficando muito velha e está difícil de pagar a aposentadoria para toda essa turma. Então eles dizem que porque como a gente tem pouco jovem trabalhando e a quantidade de velhinhos aposentados está só crescendo, eles precisam de cuidar dos cofres públicos, porque senão a gente vai ter cada vez mais um rombo na Previdência. Agora vamos ver se faz sentido, né? Porque a gente está falando da mesma turma que desvia bilhões dos cofres públicos. Será que faz sentido a gente imaginar que a mesma turma que vende patrimônio nosso para o internacional, que desvia dinheiro nosso para a Suíça, está preocupada com os cofres públicos e vão tomar uma atitude que vai, digamos que, manchar a carreira política deles para o resto da vida? Na verdade, tem muita coisa debaixo do tapete, então eu vou falar a primeira delas. Digamos que essa reforma da Previdência, ela paga dois grupos que financiaram o grande acordo nacional do Jucá. De um lado, as empresas do capital especulativo que querem trabalhar no Brasil e não querem deixar nada para o brasileiro. E de outro lado, os grandes banqueiros que também financiaram a imprensa brasileira para que eles conseguissem, digamos que, chegar ao final do grande acordo nacional do Jucá. Vamos pensar como isso funciona. A partir do momento em que você pensa, se eu vou aposentar depois da morte, não faz sentido eu pagar o INSS. Se todo mundo começa a pensar assim, o próprio povo vai começar a fazer pressão para parar de pagar o INSS. A partir do momento em que o povo faz pressão e digamos que deputados e senadores aceitam essa ideia e retiram a obrigatoriedade do INSS, essas empresas do capital especulativo que vêm para o Brasil, elas vão conseguir explorar o povo brasileiro e os recursos do Brasil sem deixar absolutamente nada para o Brasil, porque antes elas tinham que contribuir com a Previdência e agora elas vão simplesmente vir para o Brasil, utilizar enquanto faz sentido, mandar o capital para fora depois que começar a dar prejuízo. O que acontece? O povo não fica com nada, porque aquele depósito previdenciário que antes era deixado pelas empresas vai deixar de existir porque o próprio povo vai pedir para aquilo acabar. Ninguém quer aposentar depois da morte. Então como que você pensa? Eu preciso aposentar, então eu vou fazer uma previdência privada. O dinheiro que antes você guardava nos cofres públicos, com a segurança de estar guardado nos cofres públicos, que afinal de contas é o governo que tem o direito de emitir a moeda, agora você vai guardar em um banco privado que você nem sabe se vai existir quando você chegar na idade de aposentar. O dinheiro que antes estava disponível para o Brasil utilizar em obras públicas, para o Brasil utilizar na Previdência e em outras finalidades, agora o Brasil tem que
pedir emprestado para os cofres públicos, porque o brasileiro deixou de guardar na Previdência do Brasil para guardar na Previdência privada. Então vamos para frente. Agora eu vou falar com vocês sobre os efeitos colaterais dessa medida que a mídia não fala. São coisas que ficam escondidas para acontecer a longo prazo. A primeira delas é a pressão no mercado de trabalho. Você já parou para pensar qual que vai ser o resultado de colocar todos os trabalhadores para trabalharem 10 anos a mais? Pensa bem, gente, já está difícil para o jovem entrar no mercado de trabalho hoje. Imagina se os velhos tiverem que trabalhar 10 anos a mais. Se a gente não conseguir aumentar a oferta de emprego na mesma forma que a gente vai aumentar a quantidade de pessoas disponíveis para trabalhar, a gente vai gerar uma pressão de desemprego tão grande que o salário vai cair cada vez mais, até chegar num ponto de equilíbrio em que a quantidade de pessoas trabalhando no Brasil supre aquela demanda por emprego. Nisso a gente pode pensar numa queda de pelo menos 50% no valor real do trabalho em todas as áreas em que essa medida, maleficiar. Agora vamos pensar num outro detalhe que também está escondido debaixo do tapete. 10 anos a mais de trabalho significam 10 anos a mais de risco de acidente de trabalho, 10 anos a mais de doenças relacionadas ao trabalho. Você já parou para pensar que o governo vai gastar com doenças relacionadas ao trabalho, com aposentadoria por acidentes de trabalho, pode até superar o que o governo pagaria com a aposentadoria? Porque não é todo mundo no Brasil que trabalha no escritório e no ar-condicionado. A gente tem pessoas trabalhando em fábricas, a gente tem pessoas trabalhando em condições extremamente, difíceis, condições de alto risco. E essas pessoas, quanto mais velhas ficam, mais propícias a sofrer acidentes elas estão. Então a gente pode, por questões relacionadas à saúde e acidente, ter mais despesas do que com a própria aposentadoria. A aposentadoria não é só dar esmola para quem trabalhou a vida inteira. A aposentadoria é questão de segurança também. Agora vamos então para outro detalhe que está escondido debaixo do tapete, que é o desestímulo na ponta da economia. A partir do momento que o governo dificulta o pagamento do trabalhador, o pagamento do aposentado, ele está tirando aquele dinheiro que antes ia para a mão de uma pessoa que ia gastar 100% daquele dinheiro no mercado local, ia consumir todo aquele dinheiro, porque aposentado não guarda dinheiro no banco, né, gente? O que o aposentado faz? Ele compra no mercadinho da esquina, ele estimula a geração de emprego, estimula a produção. Ele compra numa loja de roupas, ele estimula a geração de emprego naquela loja, ele estimula, a produção de roupas naquela loja. A partir do momento em que você tira essa injeção de dinheiro na ponta da economia, você desestimula ainda mais a demanda e você piora ainda mais a economia. Então a gente pensa, com toda essa merda para acontecer, que eles com certeza sabem disso, por que eles estão tomando essas medidas que eu diria que são medidas suicidas? São medidas que vão, dar resultado a longo prazo. Digamos que quando essas coisas realmente começarem a acontecer, os prejudicados serão os membros das nossas famílias, pessoas comuns. Porque os políticos, um bocado vai estar na Suíça curtindo dinheiro, um bocado vai estar debaixo da terra, e quem vai receber a responsabilidade dessa palhaçada toda são aqueles que a gente chama de bois de piranha, que são aqueles moleques do MBL que estão colocando a cara para bater porque eles não têm noção nenhuma de política pública, noção nenhuma de economia e noção nenhuma de resultado a longo prazo. Então, digamos que daqui uns anos, quando toda essa merda acontecer, todos esses políticos corruptos do PSDB, todos esses políticos covardes do PMDB serão esquecidos e a gente vai culpar a molecada do MBL. Pense nisso, reforma da Previdência não é uma coisa para acontecer nessa realidade de crise que a gente está vivendo, e essa reforma da Previdência só beneficia as grandes empresas. Muito obrigado, não caia nessa e até mais. Somos responsáveis pelo combate às fraudes e pela fiscalização e arrecadação das contribuições sociais da União destinadas ao financiamento da Seguridade Social. De acordo com a Constituição, a Seguridade Social foi criada para sustentar, além da Previdência, a saúde e a assistência social de milhões de brasileiros. Segundo dados extraídos das contas do próprio governo federal, em 2015 foram arrecadados 700 bilhões de reais para garantir tudo isso. E foram gastos 688 bilhões.
Portanto, o sistema de seguridade social brasileiro é superavitário. Não há um rombo na Previdência Pública, e sim um desvínculo anual das contribuições sociais por parte do governo, autorizado por uma emenda constitucional. Em 2015 foram desvinculados para outras finalidades cerca de 66 bilhões de reais da Previdência, da Saúde e da Assistência Social. Se não fosse isso, teríamos superávit na Seguridade Social e não déficit, como é falsamente divulgado. A Previdência Social não é sustentada apenas com as contribuições dos empregados e dos empregadores. Ela também conta com recursos que estão embutidos em cada produto que você compra ou serviço que você contrata. No preço de tudo que você adquire estão incluídos tributos que deveriam ser destinados à sua previdência, à sua saúde e ao amparo de sua velhice. Não podemos permitir que o trabalhador perca seus direitos por causa dessa distorção. A Previdência Social é superavitária e é um direito seu. Você paga por ela. Olá, esse é um Sala de Professores especial, que vai abordar a reforma da Previdência que está sendo proposta pelo governo ao Congresso Nacional. Nós vamos abordar alguns casos e dar alguns exemplos do que poderá acontecer com o trabalhador se esta perversa reforma for aprovada pelo Congresso Nacional. É importante que a gente saiba que as bases da reforma são duas. Acaba o tempo de contribuição e introduz o limite de idade. Então, hoje, a necessidade de 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres para se aposentar sem limite de idade. A proposta de reforma da Previdência coloca o limite de 65 anos para homens e mulheres para que seja obtida a aposentadoria. Além disso, um tempo mínimo de 25 anos de contribuição. Como eu disse a vocês, é perversa. É para impedir ou dificultar a aposentadoria dos trabalhadores. Vejamos esse exemplo. Um homem, trabalhador, 50 anos, com 23 anos de contribuição. Então, estamos supondo aqui uma pessoa do gênero masculino, que tem 50 anos de idade e 23 anos de contribuição, caso a proposta de emenda constitucional seja aprovada. Nas condições atuais, ele teria que completar 35 anos de contribuição. Portanto, faltaria 12 anos para que ele pudesse completar esse tempo. 23 de contribuição, mais 12, 35 anos. Então, neste caso, esta pessoa se aposentaria com 62 anos de idade. 62 mais 35 completa 97. A base de cálculo do benefício dele seria 80% das maiores contribuições feitas ao INSS a partir de julho de 94. Estamos supondo aqui que essa média seja 1.000 moedas. Qualquer que seja o valor dessa moeda, só para ter um paradigma, um efeito de comparação. 1.000 moedas. Como a soma é 97, ele não estaria sujeito ao fator previdenciário, portanto, ele teria uma aposentadoria de 100% da média, que é 1.000 moedas. Muito bem. Se esta reforma proposta pelo governo for aprovada pelo Congresso Nacional, ele precisaria de 65 anos para obter a sua aposentadoria. Portanto, ele deveria trabalhar 15 anos a mais, uma vez que ele tem 50 anos de idade. Trabalhando 15 anos a mais, ele teria completado 38 anos de contribuição. Com 38 anos de contribuição, pela proposta da emenda, ele ganharia 51% da base salarial mais 1% ao ano de contribuição. 51 mais 38 comportam 89%. Só que há outra perversidade na proposta.
A base de cálculo agora não é mais média das 80% das maiores contribuições. É média de 100% de todas as contribuições desde julho de 94. O cálculo que se faz é que esta diferença de 80% das maiores para 100% das maiores, incluindo inclusive aquelas menores no começo da nossa vida laboral, etc., implica numa diferença de 9,1%, 9,2% da base de cálculo. Significa que se a base aqui é 1.000 moedas, a base no caso da Previdência seria de 912 moedas. Portanto, 89% da média equivaleria a uma aposentadoria de 812 moedas. Veja, para ganhar 1.000 moedas, ele teria que trabalhar 12 anos a mais. Para ganhar 812 moedas, ele terá que trabalhar, se passar a reforma, 15 anos a mais. Mas você, meu amigo, minha amiga, pode me perguntar, bom, e para obter 100%, quanto ele precisaria trabalhar? Esta é a maldade da reforma da Previdência. O cálculo é 51% mais 1% do tempo de contribuição. Está recordado? Muito bem. Para completar 100%, ele precisaria de 49 anos de contribuição. Veja, 49 anos de contribuição nem sempre são 49 anos de vida. Tem este detalhe também. Porque 49 anos de contribuição significa 12 meses vezes 49 de contribuição efetiva. Muitas vezes o trabalhador perde o emprego, demora um tempo para arrumar outro, etc. O Diese calculou, por exemplo, que em média, a cada 12 meses de vida, o trabalhador contribui com 9 meses para o INSS. E é pior ainda. Bom, mas supondo que este trabalhador tenha tido sorte e permanecido no emprego durante a sua vida toda, ele teria que completar 49 anos de contribuição para obter os 100% da média, que seria ainda inferior à média atual. E isso ele alcançaria com 75 anos. Com mais 26 anos de trabalho. Lógico que ele não vai permanecer esse tempo todo, mas ele teria então que completar 65 anos, 15 anos a mais de trabalho, 3 a mais do que ele teria hoje, e se aposentaria ainda com um valor menor. Vejamos agora o exemplo de uma trabalhadora. Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira! Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes. Em 1984 e 1988. É uma estrutura altamente lucrativa. E por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. Mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não existe déficit. Mas isso a imprensa pouco. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim,
entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then
arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan. That they can't repay it. And so at some point we economic hitmen go back to them and say, listen, you owe us a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote. To have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems, to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. The precedent for economic hitmen really began back in the early 50s when democratically elected Mossadegh, who was elected in Iran, he was considered to be the hope for democracy in the Middle East and around the world. He was Time Magazine's Man of the Year. But one of the things that he'd run on and began to implement was the idea that foreign oil companies needed to pay the Iranian people a lot more for the oil that they were taking out of Iran. The Iranian people should benefit from their own oil. Strange policy. We didn't like that, of course. But we were afraid to do what we normally were doing, which was to send in the military. Instead, we sent in one CIA agent, Kermit Roosevelt, Teddy Roosevelt's relative. And Kermit went in with a few $1 million and was very, very effective and efficient. And in a short amount of time, he managed to get Mossadegh overthrown and brought in the Shah of Iran to replace him, who always was favorable to oil. And it was extremely effective. Mobs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. So back here in the United States, in Washington, people looked around and said, wow, that was easy and cheap. So this established a whole new way of manipulating countries, of creating empire. The only problem with Roosevelt was that he was a card-carrying CIA agent, and had he been caught, the ramifications could have been pretty serious. So very quickly at that point, the decision was made to use private consultants to channel the money through the World Bank or the IMF or one of the other such agencies, to bring in people like me who worked for private companies, so that if we got caught, there would be no governmental ramifications. When Arbenz became president of Guatemala, the country was very much under the thumbs of United Fruit Company, the big international corporations. And Arbenz ran on this ticket that says, you know, we want to get the land back to the people. And once he took power, he was implementing policies that would do exactly that, give the land rights back to the people. United Fruit didn't like that very much. And so they hired a public relations firm, launched a huge campaign in the United States to convince the United States people, the citizens of the United States, and the press of the United States, and the Congress of the United States, that Arbenz was a Soviet puppet, and that if we allowed him to stay in power, the Soviets would have a foothold in this hemisphere. And that at that point in time was a huge fear on everybody's mind, the Red Terror, the Communist terror. And so, to make a long story short, out of this public relations campaign came a commitment on the part of the CIA and the military to take this man out. And in fact, we did. We sent in planes, we sent in soldiers, we sent in jackals, we sent everything in to take him out, and did take him out. And as soon as he was removed from office,
the new guy that took over after him basically reinstated everything to the big international corporations, including United Fruit. Ecuador for many, many years had been ruled by pro-U.S. dictators, often relatively brutal. Then it was decided that they were going to have a truly democratic election. Jaime Roldos ran for office, and his main goal, he said, as president would be to make sure that Ecuador's resources were used to help the people. And he won, overwhelming, by more votes than anybody had ever won anything in Ecuador. And he began to implement these policies to make sure that the profits from oil went to help the people. Well, we didn't like that in the United States. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldos, to corrupt him, to bring him around, to let him know, you know, okay, you know, you can get very rich, you and your family, if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you've promised, you're going to go. He wouldn't listen. He was assassinated. As soon as the plane crashed, the whole area was cordoned off. The only people allowed in were U.S. military from a nearby base and some of the Ecuadorian military. When an investigation was launched, two of the key witnesses died in car accidents before they had a chance to testify. A lot of very, very strange things that went on around the assassination of Jaime Roldos. I, like most people who've really looked at this case, have absolutely no doubt that it was an assassination. And of course, in my position as an economic hitman, I was always expecting something to happen to Jaime, whether it be a coup or assassination, I wasn't sure, but that he would be taken down because he was not being corrupted. He would not allow himself to be corrupted the way we wanted to corrupt him. Omar Torrijos, president of Panama, was, you know, one of my favorite people. I really, really liked him. He was very charismatic. He was a guy who really wanted to help his country. And when I tried to bribe him or corrupt him, he said, look, John, he called me Juanito. He said, look, Juanito, I don't need the money. What I really need is for my country to be treated fairly. I need for the United States to repay the debts that you owe my people for all the destruction you've done here. I need to be in a position where I can help other Latin American countries win their independence and be free of this terrible presence from the north that you people are exploiting us so badly. I need to have the Panama Canal back in the hands of the Panamanian people. That's what I want. And so, leave me alone. Don't try to bribe me. It was 1981, and in May, Jaime Roldos was assassinated. And Omar was very aware of this. Torrijos got his family together and he said, I'm probably next, but it's okay because I've done what I came here to do. I've renegotiated the canal. The canal will now be in our hands. He just finished negotiating the treaty with Jimmy Carter. In June of that same year, just a couple of months later, he also went down in an airplane crash, which there's no question was executed by CIA-sponsored jackals. Tremendous amount of evidence that one of Torrijos' security guards handed him at the last moment as he was getting on the plane a tape recorder, a small tape recorder that contained a bomb. It is interesting to me how this system has continued pretty much the same way for years and years and years, except the economic hitmen have got better and better and better. Then we come up with, very recently, what happened in Venezuela. In 1998, Hugo Chavez gets elected president, following a long line of presidents who had been very corrupt and basically destroyed the economy of the country. And Chavez was elected amidst all that. Chavez stood up to the United States, and he's done it primarily demanding that Venezuelan oil be used to help the Venezuelan people. Well, we didn't like that in the United States. So in 2002, a coup was staged, which there's no question in my mind, and most other people's minds, that the CIA was behind that coup. The way that that coup was fomented was very reflective of what Kermit Roosevelt had done in Iran, of paying people to go out into the streets to riot, to protest, to say this Chavez is very unpopular. You know, if you can get a few thousand people to do that, television can make it look like it's the whole country.
and things started to mushroom. Except in the case of Chavez, he was smart enough and the people were so strongly behind it that they overcame it, which was a phenomenal moment in the history of Latin America. Iraq actually is a perfect example of the way the whole system works. So we economic hitmen are the first line of defense. We go in, we try to corrupt governments and get them to accept these huge loans, which we then use as leverage to basically own them. If we fail, as I failed in Panama with Omar Torrijos and in Ecuador with Jaime Roldos, men who refuse to be corrupted, then the second line of defense is we send in the jackals. And the jackals either overthrow governments or they assassinate. And once that happens and a new government comes in, boy, it's going to toe the line because the new president knows what will happen if he doesn't. In the case of Iraq, both of those things failed. Economic hitmen were not able to get through to Saddam Hussein. We tried very hard. We tried to get him to accept a deal very similar to what the House of Saud had accepted in Saudi Arabia, but he wouldn't accept it. And so the jackals went in to take him out. They couldn't do it. His security was very good. After all, he had one time worked for the CIA. He'd been hired to assassinate a former president of Iraq and failed, but he knew the system. So in '91, we send in the troops and we take out the Iraqi military. So we assume at that point that Saddam Hussein is going to come around. We could have taken him out, of course, at that time, but we didn't want to. He's the kind of strong man we like. He controls his people. We thought he could control the Kurds and keep the Iranians in their border and keep pumping oil for us. And then once we took out his military, now he's going to come around. So the economic hitmen go back in the 90s without success. If they'd had success, he'd still be running the country. We'd be selling him all the fighter jets he wants and everything else he wants. But they couldn't. They didn't have success. The jackals couldn't take him out again. So we sent the military in once again, and this time we did the complete job and took him out, and in the process created for ourselves some very, very lucrative construction deals. We had to reconstruct a country that we'd essentially destroyed, which is a pretty good deal if you own construction companies, big ones. So, Iraq shows the three stages. The economic hitmen failed there, the jackals failed there, and as a final measure, the military goes in. And in that way, we've really created an empire, but we've done it very, very subtly. It's clandestine. All the empires of the past were built on the military, and everybody knew they were building them. So the British knew they were building them, the French, the Germans, the Romans, the Greeks, and they were proud of it. And they always had some excuse, like spreading civilization, spreading some religion, something like that. But they knew they were doing it. We don't. The majority of the people in the United States have no idea that we're living off the benefits of a clandestine empire, that today there's more slavery in the world than ever before. And then you have to ask yourself, well, if it's an empire, then who's the emperor? Obviously, our presidents of the United States are not emperors. An emperor is someone who's not elected, doesn't serve a limited term, and doesn't report to anyone, essentially. So you can't classify our presidents that way. But we do have what I consider to be the equivalent of the emperor, and it's what I call the corporatocracy. The corporatocracy is this group of individuals who run our biggest corporations, and they really act as the emperor of this empire. They control our media, either through direct ownership or advertising. They control most of our politicians because they finance their campaigns, either through their corporations or through personal contributions that come out of the corporations. They're not elected, they don't serve a limited term, they don't report to anybody. And at the very top of the corporatocracy, you really can't tell whether a person's working for a private corporation or the government because they're always moving back and forth. So, you've got a guy who one moment is the president of a big construction company like Halliburton, and the next moment he's vice president of the United States, or the president who is in the oil business. And this is true whether you've got Democrats or Republicans in the office. You have to moving back and forth through the revolving door. And in a way, our government is invisible a lot of the time, and its policies are carried out by our corporations on one level or another. And then again, the policies of the government are basically forged
by the corporatocracy and then presented to the government. They become government policy. So it's an incredibly cozy relationship. This isn't a conspiracy theory type of thing. These people don't have to get together and plot to do things. They all basically work under one primary assumption, and that is that they must maximize profits regardless of the social and environmental costs. This process of manipulation by the corporatocracy through the use of debt, bribery, and political overthrow is called globalization.